Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal do Escritor Cínico. E hoje, no último dia do ano de 2023, no dia 31 de dezembro, quando eu gravo esse vídeo, é também o dia em que eu concluí aquele meu desafio de ler os 12 livros para 2023. E eu cheguei no livro do Stephen King, Ao Cair da Noite. Esse livro é um livro de contos que ele escreveu no ano de 2008, ou seja, foi publicado em 2008. E ele diz aqui pra gente que o conto mais recente desse livro, ou seja, que ele escreveu entre 2007 e 2008, início de 2008, é justamente o conto N, que vai ser um conto que vai mostrar pra gente como a realidade e a loucura tem uma linha muito tênue. Então, o Stephen King cria isso de uma forma sufocante que vai deixando você também questionando se nós todos, às vezes, não chegamos muito próximo dessa linha que divide a realidade da loucura ou da fantasia, mas de uma fantasia de terror. Mas antes de comentar esse livro que eu gostei, mas não achei o melhor dele, o livro de contos dele que eu gosto é Tudo é Eventual, eu vou pedir para você que, se não é inscrito no canal, se inscreva. E ao fazer isso, não esqueça de apertar o sininho que fica ali do lado do botão de inscrição para que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo. Independente de você ser inscrito ou inscrita, não deixe de comentar aqui embaixo se você gosta da obra do Stephen King, se você já leu contos dele, em particular, se você leu esse livro aqui, Ao Cair da Noite. Eu não vou falar do autor porque já existem outros vídeos do Stephen King nesse canal que eu vou deixar linkado ou aqui embaixo ou nos cards, e aí você vai conhecer um pouco da história desse autor que já escreveu para mais de 40 livros, muito mais do que isso. Eu não tenho como é que se diz, a lista completa. Então, esse livro de contos, ele começa com um conto chamado Willa. Esse conto, assim, no início, você fica questionando o porquê daquelas pessoas estarem em uma estação o tempo todo e o trem nunca chegar. Existe um casal, que você só depois que vai saber que é um casal, em que ele fica esperando por ela, questionando se ela vai voltar ou não. Com o decorrer do conto, você vai entender o que está acontecendo e o porquê da espera daquelas pessoas na estação do trem e também o porquê daquele rapaz, daquele homem ficar esperando a Willa, que dá nome ao conto. O próximo conto se chama A Corredora e vai mostrar para a gente a história de uma mulher que perde o filho. Então, para ela conseguir esquecer essa perda, ela começa a correr, 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 e um dia ela abandona o marido e vai morar na casa de praia do pai. A partir daí é que o conto começa e que coisas vão acontecer e que ela vai ter que reagir da melhor forma possível. O outro conto é O Sonho de Harvey. Também um conto fantástico em que realidade vai se misturar justamente com ficção. E aí a gente não vai entender, ou melhor, a gente vai acompanhar e ficar assim tenso quando a realidade e o sonho começa a seguir o outro. Assim, só lendo para você entender. Posto de Parada é o quarto conto desse livro. E é justamente a história de um escritor que volta de uma palestra, de um encontro de confraternização de escritores, e quando ele chega num posto de parada, porque ele está doido para ir ao banheiro, ele ouve no banheiro vizinho, que é o banheiro feminino, um homem batendo numa mulher. E aí ele fica naquela dúvida se ele reage ou não. E como ele usa o personagem de escritor, muitas das vezes, para participar desse encontro de confraternização e se veste como seria esse personagem, ele fica pensando se ele fosse o personagem, o que ele faria? E aí o conto vai se desenvolver da melhor forma possível. Bicicleta Ergométrica é o conto que eu menos gostei, achei o mais chato. Não porque a escrita seja difícil, quem leu Stephen King sabe que ele não é um autor difícil para ler, mas o desenvolvimento da trama foi muito chato para mim, muito monótono. E vai ser a história de um homem de seus 30 e tantos anos que vai ao médico e descobre que está com colesterol muito alto.
E aí o médico faz uma metáfora para explicar que quando ele fica comendo muitas gorduras, as suas células têm que fazer o dobro de trabalho para conseguir limpar aquele organismo e não deixar ele falir. Ele vai, sai do médico, compra uma bicicleta ergométrica, e ele é um pintor, pinta uma estrada no porão do edifício aonde ele coloca a bicicleta para fazer exercício e começa a imaginar que essas células, ele escolhe 4 do corpo, estão participando junto dele, entendeu? Desse exercício. E aí vão sendo criadas várias cenas fantásticas de interação que, para mim, não funcionou. As coisas que eles deixam para trás, que vai falar do 11 de setembro de 2001, quando aquelas torres gêmeas foram destruídas por um ataque terrorista. E a forma como Stephen King diz aqui para a gente, ele pôde fazer um relato sobre isso, é justamente vendo que essas coisas que as pessoas que morreram deixaram para trás, vai aparecer justamente no apartamento desse personagem. O outro conto é N, que eu já iniciei o vídeo falando dele. Vou para o conto Gato dos Infernos, que vai contar para a gente a história de uma mulher que contrata um matador para matar o gato dela. Porque, segundo ela, esse gato já matou 2 pessoas da família dela e que vai acabar matando ela também. E aí a história vai se desenvolver, o conto desse matador junto com esse gato. E a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? É um conto que, para mim, ele já se auto-explica. Eu já, desde o começo do segundo parágrafo em que ela revela isso, eu já imaginei o que fosse acontecer com esse matador. The New York Times, a preços promocionais imperdíveis, foi o conto que eu mais gostei aqui. Ele vai contar pra gente a história de uma mulher que recebe o telefone do seu marido, um telefonema do seu marido. Só que o marido dela está morto, né? E aí vocês vão ver o que vai acontecer. O Mudo é um conto longo e o enredo é a história de um homem que para uma determinada cidade vai se confessar com um padre. E esse padre começa a ouvir a história dele, que é longa, e que nessa história ele dá carona, né, esse homem que foi se confessar, a um mudo, surdo também, que ele acredita que é mudo e surdo. E aí ele quer desabafar o que aconteceu com a vida dele, com o relacionamento dele e com a mulher, e vai contando tudo o que aconteceu. E o desfecho é surpreendente. A Yana vai contar a história de um milagre. Como assim um milagre? É a história de um filho que vai junto com a mulher, e o irmão também vai junto com a sua esposa para ver o pai que está à beira da morte. No entanto, em um determinado momento em que o pai está no hospital, surge, né, uma menina que vai lá, passa pelo quarto do pai, onde está o pai e a família, e aí ela resolve entrar. E o nome dela é Ayana. Ela dá um beijo no pai, e aí começam a acontecer coisas que são difíceis de explicar, senão eu vou contar o conto para vocês e vou estragar a surpresa. Mas é um conto bom também. Eu não considerei ele o melhor, mas ele é um conto bom. A história formatura vai se passar, é a história de 2 jovens em que eles são assim apaixonados, mas existe uma diferença social, uma diferença de classe entre a menina e o rapaz. O rapaz é muito rico e a menina não é tão rica assim. Então ela namora, mas a mãe do rapaz não gosta muito dela, porque imagina que ela não é a mulher para casar com o filho dela. E o conto vai se desenvolvendo dentro dessa visão de que ela está naquela mansão, a menina, mas não se sente bem, até um desfecho fantástico, como os contos aqui desse livro são. E esses foram os contos que eu li no livro do Stephen King, Ao Cair da Noite. É um livro que eu recomendo sim, mas volto a reiterar que não é o melhor livro dele, de contos. Existem livros melhores. Apesar de eu gostar muito do Stephen King contista, mesmo seus contos sendo longos, e muitos eu classifico como novelas. Tem contos aqui que tem 60 páginas, então isso para mim já é uma novela. Deixou de ser um conto. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele seu like, não deixe de dar
o seu joinha. Eu desejo a todos vocês um feliz 2024 e nós nos encontramos em janeiro para um próximo vídeo. Até lá.